Muito bem. Aula sendo gravada. Mais uma vez, boa noite a todos. E o nosso tema de reflexão de hoje, pessoal, do nosso querido livro Vigiai e Orai, do Carlos Bacelli com o irmão José, nos traz o seguinte título: Se comedido, né? Seja comedido. Não te concentres exclusivamente sobre o que te consideras a tua felicidade. Não te entregues com tanta ânsia ao cultivo dos teus anseios mais íntimos. Não orbites em excesso ao derredor dos teus próprios interesses. Muitos adoecem longamente por se doarem de corpo e alma ao objeto das paixões. Sê comedido. Tanto quanto o corpo, a alma carece de tempo. Diversifica as tuas atividades. Sejam múltiplos os teus interesses. Cede em, cede em favor da felicidade de alguém. A vida espera a tua cota de contribuição para o seu engrandecimento. Os extremos devem ser evitados. Quanto maior for a tua entrega aos teus anseios, maior será a tua frustração. Ou seja, né, ser comedido é você ser cauteloso. Né? Ser comedido é você pensar um pouco mais antes de agir, é nós respirarmos fundo antes de respondermos a uma agressão verbal, a um pensamento que vai contra aquilo que a gente acredita, a uma crítica, né, num momento de discussão, de ira, de cólera, de raiva. Aqui fala muito sobre a questão da gente aprender a concentrar de forma mais coerente as nossas energias, porque muitas das vezes nós damos uma cota energética muito grande para uma determinada ação que a gente tem que fazer e a gente esquece do resto. A gente desequilibra o nosso ser, a gente desequilibra o nosso complexo físico e espiritual. E isso não é saudável. Isso não nos gera bons frutos, porque, por exemplo, se eu cuido muito do espírito, né? Ah, porque agora eu vou fazer 10 orações por dia, eu quero ler um livro por dia e etc. Né? Eu quero tentar ascender espiritualmente. Em um mês eu quero resolver a minha vida aqui na Terra para não ter que voltar mais. Né? Mas e o nosso corpo físico? A gente está se alimentando de forma correta, evitando alimentos gordurosos, evitando muito açúcar, muito óleo, né, gorduras de uma maneira geral e etc. Né? Eu tenho tomado bastante água, eu tenho ido ao banheiro frequentemente, né? Meus rins estão trabalhando de forma correta. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente tem que dar equilíbrio para o nosso ser, para as nossas atitudes, para as nossas atividades. Tem uma parte aqui que até fala, né? De nós diversificarmos as nossas atividades. Não ficar só numa coisa, a gente tentar fazer várias coisinhas diferentes para que toda a nossa energia não seja gasta de uma única vez em determinada atitude, certo? É onde muitas vezes entra um pouco da questão do fanatismo, não é? Pessoas que entram de corpo e alma em determinada conduta, em determinada doutrina, religião e esquece do resto, né? Esquece de refletir, esquece de aceitar, de tolerar aquilo que o outro pensa ou deixa de pensar e por estar de cabeça, focando toda a sua energia naquele ponto X, ela não consegue ver o Y, não consegue ver o Z. Tomemos cuidado com isso. E muitos adoecem longamente por se doarem de corpo e alma ao objeto das suas paixões. Né? Muita gente fica doente, muita gente não se cuida, como a gente está falando aqui agora. Tá? Sempre buscar o equilíbrio. Tá? Não adianta você querer se tornar um ser de luz e esquecer da sua família, por exemplo. Né? Esquecer que você tem uma companheira, um companheiro, filhos, né? Parentes que precisam de você, seja da forma que for, tá? E não justifica você querer resolver um lado X e deixar um lado Y ou Z de lado para alcançar todos esses objetivos únicos e exclusivos, porque
sempre uma perninha vai ficar faltando. Então tomemos cuidado com isso. Irmão Fábio? A chave está no equilíbrio, né? O universo trabalha em profundo equilíbrio. Então, se o universo trabalha em profundo equilíbrio, via de regra, nós também temos que procurar esse equilíbrio dentro de cada um de nós. Ou seja, diante das nossas ações, diante dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, como a gente estudou na nossa última aula referente a frequências e padrões de vibração. Porque quando não há o equilíbrio, como você bem disse, a gente começa a adoecer. E a gente sabe que toda enfermidade começa no campo astral. E o problema muitas vezes é que a gente, além de dedicar muito da nossa energia em determinados focos e esquecer de outros que são importantes na vida, aqui na Terra e a vida do espírito, a gente ainda acaba deixando isso em más paixões, né? Em vícios, em enfermidades morais que nós carregamos, tá? Então, assim, não basta a gente não fazer as coisas de uma maneira equilibrada, a gente ainda acaba dando boa parte do nosso ser em más paixões que não nos vão trazer benefício algum, né? Pessoas que são extremamente viciadas em alcoolismo, em tabagismo, em drogas ilícitas, em, na questão da sexualidade, mal trabalhada, mal resolvida. Então, tem tudo isso para a gente tomar cuidado, né? Sim, e como a gente atrai aquilo que a gente vibra, chega uma hora que o nosso corpo físico ele vai sentir esse desequilíbrio. Aí é onde começa a surgir ali as enfermidades. Perfeito. Pessoal, alguém gostaria de comentar sobre essa reflexão? Sobre nós sermos cautelosos com tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, né? Não ser muito enérgico nas atitudes, no nosso falar, né? Até mesmo na hora de falar a gente tem que pensar, né? A gente tem que transmitir o nosso verbo de maneira que seja bem entendido e que não cause no outro más impressões. Tem gente que naturalmente fala alto ou é enérgico na hora de falar, né? Fala muito num som, num tom grave, né? E às vezes acaba assustando quem está ouvindo, as pessoas se sentem incomodadas. Então, assim, é muita coisa que a gente pode trabalhar dentro de nós dia a dia. Tomemos essa reflexão desse comedimento que está falando aqui para nós, tá? Para o nosso dia a dia, para tudo aquilo que a gente for fazer, porque é uma forma da gente ficar no caminho do equilíbrio, tá? Esse comedimento nos garante uma permanência maior num estado de equilíbrio mais saudável para o nosso complexo é, espiritual, tá? E aí quando a gente fala de complexo espiritual, a gente está falando de corpo físico, corpo astral, corpo mental e etc. Certo? Muito bem, então. Podemos partir para a nossa segunda etapa, pessoal? Vou compartilhar aqui a telinha com vocês. Chegou aí, né? Tá aparecendo aí, Fabinho? Sim. Positivo. Maravilha. Muito bem, pessoal. Estamos aqui dando continuidade no nosso querido Livro dos Espíritos. Estamos tratando do tema da emancipação da alma,
tá? Esse processo onde há um desligamento momentâneo do espírito em relação ao seu corpo físico, né? Sobre o seu veículo carnal utilizado para a sua permanência aqui na Terra para cumprimento do seu planejamento reencarnatório, certo? E agora entramos num subitem chamado letargia, catalepsia e mortes aparentes, tá? Para a gente começar, a gente precisa falar um pouquinho, entender um pouquinho o que seria essa letargia e o que seria essa catalepsia, tá? Letargia é um processo onde a pessoa dorme demais, tá? Onde existe um excesso de sonolência e, e às vezes é até difícil de manter a pessoa acordada, tá? Eu fiz uma pequena pesquisa, depois no vídeo vai aparecer aí para vocês, ó. Letargia é um estado de sono intenso, em que a pessoa dorme a maior parte do tempo e necessita de estímulo constante para se manter acordada. Além disso, a letargia pode ser acompanhada de outros sintomas, como confusão mental e fala incompreensível. E aí tem alguns pequenos sinais que podem demonstrar um estado letárgico, tá? E, e a catalepsia, né, é um distúrbio em que a pessoa não consegue se movimentar devido à rigidez muscular, não sendo capaz de mexer os membros, a cabeça e até sendo incapaz de falar. A catalepsia é uma condição transitória. Os sintomas incluem rigidez muscular, falta de resposta a estímulos externos e diminuição da respiração e dos batimentos cardíacos. Tá? As causas da catalepsia ainda não são totalmente compreendidas, mas acredita-se que possam estar relacionadas a fatores genéticos, psicológicos e ambientais. Tá? E aqui a gente poderia colocar uma vírgula e colocar assim, e espirituais. Né? Bom, muito bem. Então é isso. Letargia tem a ver com muito sono, catalepsia com paralisia do corpo físico, ok? Sendo assim, podemos então continuar aqui a nossa questão 422. Os letárgicos e catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções, tá? Então, o que está querendo dizer? Que como eles não estão mexendo os seus órgãos, né, os seus membros, né, braço, perna, pescoço, cabeça, etc., e eles percebem o que está acontecendo à volta e ouvindo o que está acontecendo à volta, se é pelos ouvidos físicos que essas percepções ocorrem, né? E a resposta é não, pelo espírito é o correto. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. 422A. E por quê? Resposta: porque a isso se opõe o estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que, então, o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Né? Então, aqui é uma comprovação lógica demonstrando que em alguns momentos e algumas condições do espírito reencarnado, né, aqui encarnado na Terra, ele não pode se mexer, ele não pode, né, se locomover, ele não consegue se expressar, mas ele consegue perceber, né? E essas percepções se dão então através do espírito, ou melhor, do perispírito, né? Que é através dos seus órgãos astrais, né? Através do seu ouvido astral, através dos seus olhos astrais, através do seu cérebro perispiritual e etc., ele consegue perceber aquilo que está à sua volta. Certo? Irmão Fábio, quer complementar? Não, não, pode continuar, né? Quer fazer a 423 aí pra gente? Então vamos lá. A minha versão é diferente da do Leandro, tá? É a mesma versão do irmão Gilberto. 423. Na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo físico, de modo a lhe dar todas as aparências da morte, e voltar a ele em seguida. Na letargia, o corpo não está morto,
pois existem funções vitais que continuam a ser realizadas. Sua vitalidade encontra-se em estado latente, como na crisálida, mas não se extingue. Assim, o espírito está unido ao corpo físico enquanto este estiver vivo. Quando as ligações se rompem pela morte verdadeira e pela consequente desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não mais retorna ao corpo físico. Quando um homem aparentemente morto retorna na vida, é porque a morte ainda não havia se completado. Pode falar. Bom, aqui, pessoal, está bem claro para a gente que muitas vezes a gente já viu várias histórias, né, de pessoas que aparentemente estavam mortas, mas não estavam. Logo, elas retornavam à vida, vamos dizer assim. É porque o espírito delas não estava no processo de desligamento do corpo físico, né? O espírito ainda está ligado ao corpo físico. Por isso que a morte, fisicamente falando, ela não se completa, certo? Quer complementar, né? Não, tranquilo. Acho que aconteceu alguma coisa aí na sua câmera, Fabinho. Tá com um eco aí. Peraí, deixa eu... Você tá roxo aparecendo aqui no vídeo. Você tá parecendo um. Como chama aquele legume roxo? Sei lá, tá Não parecendo. sei o que aconteceu aqui, Tá peraí, parecendo deixa uma, eu... uma uva. É, Mas tá tudo certo. pode contar, né? Bom, então tá falando aqui, pessoal, que o espírito ele continua ligado ao corpo físico mesmo no estado letárgico porque os laços ainda não foram rompidos, certo? Então nós aprendemos nas últimas aulas aí que nós temos um elo de ligação entre perispírito e corpo físico, tá? No momento de desdobramento, por exemplo, essa ligação se mantém através do cordão fluídico ou cordão de prata, tá? E nós temos o que nós chamamos de dupletério, que é como se fosse um velcro, tá? Que gruda, que cola o corpo físico, ou melhor, o nosso corpo espiritual ou astral ao nosso corpo físico, tá? E ele é feito de inúmeras ligações, tá? E ao longo do tempo, conforme a gente vai envelhecendo, esses laços vão se afrouxando, tá? A ponto de irem se rompendo até que ocorra o rompimento total e o espírito se desligue para sempre, vamos dizer assim, daquela vestimenta carnal, daquele corpo físico que ele estava se utilizando, ok? Então não é porque ele está num sono constante e intenso que o seu espírito ele vai se desligar do corpo e não vai voltar mais, tá? A não ser algum caso muito específico onde, como a gente também já conversou a respeito, tá? Aí são casos um pouco mais graves, onde o espírito ele faz um desdobramento, tá? E dependendo do lugar que ele vai, de qual como posso dizer, quais os contatos que ele vai ter lá na espiritualidade, se ele for num lugar muito trevoso, né, muito infernal, vamos assim dizer, ele pode ser sequestrado, né? Ele pode ter ali o rompimento do seu cordão fluídico e, enfim, né, até chegar ao ponto de ter a sua aparência perispiritual retirada, tá? O que eles chamam no espiritualismo de segunda morte, tá? E aí ele vai ficar num estado ovoide, que a gente fala, né? Um estado ali, como se fosse uma geminha de um ovo, tá?
Por isso que levou esse nome ovoide aí. Sem forma, tá? Somente com o seu corpo mental e a sua consciência, mas sem a possibilidade de manifestação através de um veículo, né? Através de um corpo. E aí ele é extremamente manipulado por seres das trevas, tá? Então por isso que é muito importante a gente tomar cuidado nos lugares que a gente frequenta, né? Tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia pode impactar nos endereços que são inseridos automaticamente nesse nosso GPS espiritual, tá? E quando a gente dorme, esses endereços ficam gravados nesse nosso GPS da consciência. E aí o nosso espírito é levado para esses endereços de acordo com as nossas atitudes, pensamentos e emoções, certo? É isso. Bom, vamos lá. Aí, aqui fala, né, do fenômeno da segunda morte, do EQM, né, experiências de quase morte. Né, tem muito material no YouTube, na internet, em livros que falam a respeito disso. Tá? Não vamos aqui adentrar, porque é um universo vasto aí de depoimentos de pessoas que passaram por esses fenômenos. Né? Mas via de regra elas passam por túneis, né? E nesses túneis elas encontram familiares, pessoas que de certa forma tentam ajudá-las a passar ou não por esses túneis, né? Geralmente para falar que ainda não é a hora dela passar por esse túnel, então ela acaba voltando para o corpo físico e etc, né? Mas enfim, muitas são as experiências nesse sentido. Depois, quem tiver curiosidade, pesquise, que é bem interessante. Deixa eu voltar aqui. Bom, dando continuidade, pessoal. 423. Na letargia. Não, essa aqui foi agora? Foi. 424. Por meio dos cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Ô Fabinho, lê a pergunta da sua versão aí pra mim, fazendo favor. Através de cuidados dispensados a tempo, podemos reatar as ligações prestes a se romperem e fazer retornar à vida uma pessoa que, sem esses cuidados, certamente morreria? Beleza. Resposta. Sem dúvida, e todos os dias tendem à prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Tá? A nossa pesquisinha que a gente jogou lá no Google, tá? Tá falando aqui que a ciência ainda não consegue explicar esse fenômeno. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é por vezes espontânea, mas pode ser provocada e suprimida artificialmente pela ação magnética. Então, pessoal, tá falando aqui se um corpo que está prestes a fazer o desligamento, né, vamos assim dizer, do espírito para com a matéria, se ele pode reatar esses laços que estão se rompendo ali entre esses dois corpos, tá? E fala que sem dúvida isso acontece muito. Aqui fala da questão do magnetismo, né? Da questão da manipulação energética para refazimento da estrutura vital do ser, tá? Do seu fluido vital. Mas a gente pode ir um pouco além e trazer aí um pouco mais para a nossa realidade física, material, tá?
Se você pega, por exemplo, uma pessoa que está tendo um ataque cardíaco e ela passa por um processo de reanimação, tá acontecendo a mesma coisa que está falando aqui, tá? São laços que estão se rompendo e que a medicina da Terra, juntamente, né, em parceria com a medicina do além, unem forças para tentar manter aquele espírito encarnado, tá? E aí nós temos N outros fatores para manter ou não um espírito encarnado na Terra, ok? Pode ser mérito, tá? Pode ser que naquele momento estava programado dele passar por uma determinada enfermidade a ponto dele desencarnar, mas por mérito a espiritualidade entende que ele ainda possa permanecer mais algum tempo em benefício de si próprio e dos outros que estão à sua volta, familiares, amigos, etc. Tá? Ah, ou pode ser que simplesmente ainda não era a hora desse espírito desencarnar, tá? Simplesmente, vamos colocar assim, tomar um susto, tá? Um choque de realidade, um choque de consciência, onde na volta, depois de passado essa turbulência da enfermidade, ele possa fazer uma avaliação do seu atual estado, dos seus pensamentos, das suas atitudes e de alguma maneira modificar de uma maneira positiva todo esse acontecimento que ele passou, certo? Por exemplo, uma pessoa que tem problema com álcool, né, de repente ela tem um problema renal e ele vai parar no hospital, fica internado, quase vai a óbito, e o médico chega para ele e fala assim: meu amigo ou minha amiga, se você não parar de ingerir bebida alcoólica, você vai morrer. Né? E aí cabe a pessoa ou não fazer uma autoanálise e ver se ela vai conseguir ou não parar com esse vício. Tá? Isso é uma forma aí da gente encarar tudo isso. Tá? Mas aí voltando um pouquinho aqui, então nós temos a questão do magnetismo, que pode ser trabalhado através de médiuns curadores ou mediunidade de cura, é, através de outras técnicas de reajustamento energético e etc. Irmão Fábio, quer complementar? Eu sei que você pode contribuir um pouquinho mais aqui com essa questão. Antes da gente passar para o próximo tópico, né, que é sonambulismo, né, Uhum. só queria complementar em relação à catalepsia. A, a gente também tem que, referente à catalepsia projetiva. Então, eu falo porque várias vezes eu já tive a catalepsia projetiva. Então, como que é a catalepsia projetiva? É quando você sai do corpo durante o sono. Aí quando você está retornando, esse processo pode acontecer também, né? Ou quando você está saindo ou quando você está retornando, certo? E já aconteceu comigo várias vezes, de eu acordar e eu estar completamente paralisado na cama. Eu tento mexer a perna, mexer o braço, abrir os olhos, e você não consegue, apesar de eu estar enxergando, mas eu estou enxergando com os olhos do espírito. E você fica travada, assim, as primeiras vezes que aconteceu comigo, você entra em desespero. Se você quer gritar, você quer falar, você quer pedir ajuda, você não consegue, não sai a voz. Então essa é a catalepsia projetiva. E ela é uma catalepsia benéfica, vamos dizer assim, né? Porque é a projeção, né, do corpo astral. Você tem uma Então também experiência tem. ali espiritual, né? Sim, e já aconteceu comigo algumas vezes. E por mais que você fale assim, bom, na próxima que acontecer, eu vou ficar corajoso e vou deixar acontecer, porque vai que eu tô saindo, eu vou sair, né? Eu vou ter uma experiência consciente, vamos dizer assim. Mas todas as vezes que acontecia, dava um medo e eu ficava forçando para tentar acordar, vamos dizer assim. Eu nunca deixei o processo se completar. É isso aí, bem lembrado aí, tem essa questãozinha aí. Muito bem. Quer
iniciar o próximo tópico? Então, algum irmão gostaria de comentar, pessoal, sobre catalepsia, letargia? Já passou por alguma experiência onde estava sonhando e você tentava gritar ou tentava correr e não conseguia, né? Isso daí também faz parte desse processo aí, tá? Comigo acontece muito de eu tentar me locomover quando eu tô desdobrado e é como se eu estivesse em câmera lenta. Tanto que eu fico tentando agarrar nas coisas, eu grudo no chão para tentar ganhar impulso para correr e eu não consigo, né? Eu acho que pode ser também alguma coisa inconsciente do meu sistema interior falar assim, calma, vai devagar, você não precisa correr tanto, né? Porque a gente está sempre correndo hoje em dia, né? E mais uma vez entra naquela reflexão que a gente estava conversando sobre um uso mais equilibrado da nossa energia, do nosso eu, certo? Bom, ninguém? Nenhuma experiência interessante aí? Muito bem, vamos lá então dar continuidade. Sonambulismo. 425. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? É um estado de independência do espírito. Vamos grifar isso aqui, ó. Mais completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, e é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Vamos grifar aqui de novo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, né? Aqui, ó, de novo, ó. Deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Servem-se então deste, como se serve de uma mesa ou de outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Recebe imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então, também em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido sensações confusas e a miúde desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer das anteriores. Facilmente, portanto, se compreende que os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou quando estiveram no estado sonambúlico. Deixa eu grifar isso aqui. E porque os sonhos de que se conserva a memória, as mais das vezes não têm sentido. Digo, a mais das vezes, porque também sucede serem a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior e até, não raro, de uma espécie de intuição do futuro. Bastante informação aqui, né, pessoal? Irmão Fábio, quer começar ou quer que eu arrisco aqui? Essa questão aí do sonambulismo, ela é muito importante a gente compreender bem, porque muitas pessoas ainda não passam por esse tipo de experiência. E muitas pessoas não têm o conhecimento de como proceder, né? Ou de que esse estado
é um estado natural, né? Que pode acontecer. E é legal que você grifou ali que fala que é um estado de independência do espírito. Ou seja, é um estado que pode ser acessado, né? É um estado que, que ele fala ali que é mais completo que o sonho. Ou seja, é uma projeção mesmo da consciência. Você acessa uma maior amplitude, vamos dizer assim, do plano astral. Tanto que ele fala ali que as percepções extrafísicas, elas aumentam, né? Ou seja, o espírito ele está na posse plena de si mesmo. Eu achei interessante que fala aqui que os órgãos materiais eles se acham de certa forma em estado cataléptico, né? Eles deixam de receber as impressões exteriores. O que eu entendi aqui? E que nesse estado sonambúlico, quem toma conta 100% do corpo é o espírito. Ele não tá ali. É até difícil de. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar raciocinar aqui. Porque o corpo precisa. O fluido vital tem que continuar correndo para os órgãos estarem funcionando e etc. Só que o comando é 100% espiritual desse corpo físico. Eu não sei, eu confesso que eu fiquei um pouco em dúvida aqui nesse pedacinho. Mas vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Talvez essas dúvidas que eu tenho, que possa ser de outros irmãos aí também, venham a ser suprimidas. É... Bom, então fala que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, certo? Ah, deixa eu só ver mais uma coisinha aqui. É, é estranho. É estranho porque aqui fala de uma forma como se num estado sonambúlico a gente tivesse com um objetivo a ser cumprido, vamos colocar assim, tá? Só que, por exemplo, você pega sonâmbulos onde você cata uma pessoa que levanta da cama e abre a porta da casa querendo ir para a rua, né? Talvez seja um objetivo daquele espírito ir para a rua para fazer alguma coisa. Mas, por exemplo, tem gente que abre a geladeira, que vai lá catar um copo de água, né? Tem gente que acorda no meio da noite para ir no banheiro, para tomar um copo de água, fazer um xixi e não lembra que acordou para fazer isso, né? Ou acha que acordou, mas foi num estado sonambúlico. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esses objetivos que a gente tenta rotular o espírito quando ele está nesse estado sonambúlico. Porque pode ser que sejam somente comandos que o corpo está recebendo, mas que não deveria estar recebendo. Às vezes o espírito está fazendo alguma coisa em algum outro lugar, tá? Só que as impressões são tão fortes que acabam trazendo impacto para o corpo físico e esse de alguma maneira começa a tomar corpo, vamos assim dizer, através de ações motoras e essas ações motoras podem ser realizadas de forma aleatória, tá? É isso que eu tô querendo dizer. Às vezes a pessoa acorda, fala alguma coisa, né? Depois vira do lado de novo, volta a dormir. Então, assim, tem muita coisa que acontece, tá? Esse subitem do sonambulismo dentro do livro dos Espíritos, para mim sempre foi um tanto quanto nebuloso, tá? Porque eu esbarro nessas questões é, da utilização do corpo físico pelo espírito, tá? Por exemplo, tem alguém que levantou mãozinha aí?
Beth, só deixa eu complementar aqui esse raciocínio, aí você já pode falar, minha amiga. É, por exemplo, se o espírito tem a capacidade de se locomover de uma forma muito mais ampla no seu estado de desdobramento, para que ele iria querer pegar o corpo físico que está descansando numa cama e tentar tirar ele de dentro de casa? Se ele tem ah, plenas faculdades no mundo espiritual. A não ser que queira fazer alguma coisa materialmente ou fisicamente, né, que a gente não sabe. Mas, né, fica aquela coisa no ar. Irmã, pode falar. Oi, pessoal, boa noite. Isso para mim ficou confuso, porque vocês disseram que o sonambulismo é um estado de liberdade do espírito, certo? Uhum. Então, o que está movendo o corpo? Se o espírito ele está livre num outro plano, o que move o corpo? Sim, sim. Eu confesso que eu também eu tenho um pouco de dúvidas com relação a esse item aqui do livro, tá? Depois eu vou até dar mais uma aprofundada nisso para a gente poder conversar melhor depois. Mas vamos avançar um pouquinho aqui nas questões que, se eu não me engano, de uma outra vez que a gente participou, ainda quando a gente estava fisicamente lá na casa, a gente chegou nesse item quando a gente fazia os nossos círculos de cadeira, acho que a Beth vai lembrar disso, e a gente conversou sobre esse tema também junto com a Maria Elisa, né, lá na casa. Vamos caminhar um pouquinho juntos aqui e ver se a gente consegue esmiuçar um pouquinho mais isso aqui juntos, certo? Ó, então vamos lá. 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa com a só diferença de ser provocado, tá? Que é isso aqui? É, é meio que um estado hipnótico, tá? Um sonambulismo magnético é alguém que induz a outra pessoa ao sono, tá? É muito utilizado dentro do meio terapêutico aí de hipnose, né? Que primeiramente a pessoa no processo de hipnose cria uma situação onde a pessoa entra num estado sonambúlico, vamos assim dizer, né? O seu eu ele fica ali, o seu corpo físico fica num estado letárgico e o seu eu ainda continua trabalhando e ele responde às perguntas e às ações induzidas pelo praticante ali do ato, certo? Então, assim, tem o magnético e tem aquele onde a gente está cansado, a gente deita, dorme e aí acontece, tá? A diferença é que um é induzido, o outro não. Irmão Fábio, tem algo a complementar? Não. Quer... Através de passos magnéticos, você pode induzir a pessoa ao estado sonambúlico, né? Uhum. É muito interessante, pessoal. Isso daqui é um universo que se abre de uma maneira gigantesca para falar sobre sonambulismo, sobre essas práticas, né? Como você explica, por exemplo, um hipnólogo, né? Ele pega, ele cria ali um cenário onde ele faz você comer uma cebola achando que está comendo uma maçã, né? Quem lembra aí do Dr. Fábio Puentes, que teve uma época que ele ficou famosinho, lá na década de 90, né? Onde ele ia nos programas de televisão e eles pegavam as pessoas e faziam elas comer cebola, achando que estava comendo uma fruta, né? Fazia as pessoas achar que era galinha, a pessoa começava a ficar ciscando no meio do palco. Então, assim, eu acho que entra um pouco nisso, porque é como se o espírito. Só que aqui, então, aí começa a bagunçar o coreto de novo, né? Porque se a gente fala que o estado sonambúlico, o espírito tem maior autonomia sobre o corpo físico, como que ele permite que o corpo físico tome ações que não são as que ele gostaria que fossem realizadas, né? Então, assim, é complicado, tá? Eu acredito que para a gente poder falar com maior propriedade a respeito de sonambulismo, de processos hipnóticos,
teríamos que estudar a fundo as áreas, né? Estudar a fundo aí a psicologia, estudar a fundo quem trabalha com essas práticas, certo? Irmão Fábio? Tranquilo, né? Bom, de que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Certo? Também já conversamos muito a respeito de fluido vital, né, que é o fluido aí que anima os corpos orgânicos, certo? Ah, falamos sobre o fluido cósmico universal, sobre que Deus, no seu processo criativo, ele cria duas situações distintas, né? Ele cria um universo material e ele cria um universo espiritual, tá? No universo material, tudo se cria através do fluido cósmico, né? Que seria essa massa de modelar divina, e através dessa matéria-prima primordial, primeira, tudo se forma. E nós temos a criação do espírito. Nós dizemos que é o halo divino, né? Que é o hálito divino, que é o sopro divino que acontece, e esses seres ali que são criados, essas energias, essas consciências, elas passam por inúmeras experiências até chegar em estados humanoides, angelicais e etc. Tá? Mas aí também são processos que levam bilhões de anos, certo? Então, fluido cósmico, fluido vital, fluido magnético, são todas variações ah, do fluido universal, tá? Fluido magnético é como se fosse, deixa eu tentar explicar. É um fluido que tem direcionamento, tá? Você consegue direcionar energia, você consegue direcionar esses fluidos para fins específicos, certo? O fluido vital, ele já é um fluido que corre no corpo dos seres orgânicos, ok? Todos os seres orgânicos, eles possuem esse fluido vital. Tanto que a gente diz que quando acaba o fluido vital, acaba a vida orgânica, certo? Porque os órgãos já não conseguem mais funcionar, o coração não bate mais, os rins não trabalham, o pulmão não faz o processo de filtragem do ar e etc. Tá? Tudo isso por quê? Porque esse fluido tem um prazo de validade. E quando dá esse prazo, o corpo físico finda-se, ele termina, certo? Irmã Beth levantou a mãozinha de novo, irmã? Ou é o meu histórico que tá puxando aqui? Não, agora não. Ah, então tá bom. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui. Pessoal, temos 7 minutos para a gente finalizar a reunião. Porque eu uso a versão gratuita do aplicativo, então ele crava 60 minutos, né? A versão do irmão Gilberto, ela estende um pouco mais, mas como eu sou assalariado, eu uso a versão free, certo? Bom, dúvidas, perguntas, eu acho que dúvidas muitas, né? Perguntas algumas, mas a gente fica com vergonha de falar, né? Pessoal, vamos juntos tentar entender um pouco mais a questão do sonambulismo segundo a doutrina espírita ou segundo o espiritualismo, tá? Para a gente poder vir um pouco mais afiado para a próxima semana, porque é um assunto um tanto quanto polêmico, é um assunto que gera dúvidas, porque é um contrassenso quando a gente diz que o espírito tem total autonomia sobre o corpo num estado sonambúlico, só que as coisas acontecem de forma bagunçada, né? De forma um tanto quanto aleatória. Então, até que ponto que ele tem plenas faculdades assim do corpo, mais do que quando a gente está num estado de vigília, né? Ou seja, quando a gente está acordado aqui agora conversando, aqui eu estou tendo plenas faculdades do que eu estou falando ou deixando de falar. Quando eu estou num processo de desdobramento, que eu estou dormindo, né? Que o meu espírito está fazendo outras atividades, etc., né? Essa conexão com o corpo fica meio bagunçada, né? Concordam comigo? Então, assim, vamos juntos tentar entender um pouco mais isso. Quem quiser avançar aí nas perguntas do livro, avancem, por gentileza. E quem quiser pesquisar
na internet também, fiquemos à vontade, algum vídeo que vocês podem estar indicando, postando no nosso grupo do WhatsApp, tá? Pra gente poder aprender um pouco mais juntos. É como eu sempre digo, a gente não tem todas as respostas na ponta da língua aqui, tá? Somos eternos aprendizes e tanto nós que passamos um olhinho de peroba para conversar com vocês, quanto vocês que estão aí de telespectadores, né, de net espectadores, também tem muito a nos ensinar e assim aprendemos todos juntos, certo? Irmão Fábio, quer fazer suas considerações finais? Temos 4 minutos. Bom, queria agradecer a todos. Como o Leandro disse, a gente está aqui, somos eternos aprendizes, né? Uns aprendendo com os outros, certo? A gente não tem todas as respostas, né? Tanto que os próprios espíritos superiores, eles também não têm todas as respostas. Eles também têm as dúvidas deles, eles também têm os questionamentos deles, né? Então, é uma escala evolutiva que aos poucos a gente vai crescendo. E esse crescimento, ele se dá através da união, né? É um ajudando o outro, que no final a gente chega no cume da montanha, né? Estamos escalando uma montanha e lá no final a gente vai ter as respostas que a gente vem buscando, né? Ao longo de nossa jornada evolutiva. Mas esta caminhada tem que ser aos poucos. Então, aqui estamos todos para juntos aprendermos. Maravilha. Pessoal, então tarefinha até a próxima semana aí. Por favor, quem tiver condições, pesquisem sites ou vídeos relacionados a sonambulismo segundo a doutrina espírita ou segundo o espiritualismo, tanto faz, tá? E postem para que a gente possa estar vendo e compartilhando esses conhecimentos para a gente poder dar continuidade aqui nesse tópico semana que vem, certo? Assim então a gente finaliza esse nosso encontro de hoje. Gostaria também de agradecer muito a presença de todos em nome da casa, em nome do irmão André, da irmã Beth, né, de todos os dirigentes, tá? Um grande abraço para todo mundo, que possamos ter um meio final de semana abençoado, que a gente possa estar recebendo aquilo que a gente busca, né, dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso mérito, dentro daquilo que a espiritualidade entende que seja importante para nós. E que Deus nosso Pai, Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, os nossos mentores e mentoras espirituais, anjos de guarda, guardiões, estejam sempre conosco, nos protegendo, nos intuindo, nos apoiando em todos os pontos da nossa vida, em todas as fases, em todos os momentos e etc. Né? E assim então a gente finaliza essa reunião de hoje, nas graças de Deus nosso Pai, que assim seja. Muito bem, muito bem. Pessoal, então boa noite, até semana que vem, se Deus quiser. Dúvidas, perguntas, mandem no nosso grupo, mandem no particular, a gente pode estar conversando também, tá bom? E é isso, uma ótima quarta-feira para todo mundo, fiquem todos em paz e até semana que vem. Tchau, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus.